E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo que aconteceu na primeira semana de Big Brother Brasil 2022. Então, se você tá curioso para saber tudo que rolou, já se inscreve no canal, curte o vídeo e bora que a gente vai começar a falar de BBB. A estreia da edição 2022 do Big Brother ocorreu no dia 17 de janeiro, na segunda-feira, com 17 participantes entrando, né? O Camarote e o Pipoca, eu ia falar o Farofa, mas é o Pipoca. O Pipoca e o Camarote entraram. Os Pipocas entraram primeiro durante o dia, na segunda-feira, e à noite, ao vivo, o Camarote entrou e todo o pessoal foi revelado, né? Na sexta-feira já tinham revelado os nomes dos participantes, né? Foram sendo revelados durante a programação da Globo. O povo ficou o dia inteiro assistindo para poder saber quem que tinha entrado no programa. Fiquei triste porque não teve MC Carol de Niterói e também não teve a participação de MC Loma. Perderam as lendas. E aí, com a estreia, entraram todos os camarotes, estavam 17 pessoas na casa, porque estavam faltando ainda Arthur Aguiar, a Jade Picon e a Linda Quebrada, que estavam com Covid e por isso ainda estavam de quarentena no hotel. Então, por isso, eles ficaram de quarentena até quinta-feira e depois entraram no programa. Na segunda-feira mesmo, já teve uma liberação aí de um cooler à noite para as pessoas se conhecerem, conversarem, e muita gente ficou bem chapada, bem doidona. Uma delas foi Nayara Azevedo, que já virou meme. As pessoas já não gostaram muito dela, acharam uma energia um pouco pesada lá dentro da casa. Os pipocas não ficaram muito contentes, principalmente Rodrigo e Eslovênia, que ali ficaram meio desconfortáveis pelo jeitinho de ser de Nayara, que entregou muito entretenimento com vários memes assim na internet. E mesmo antes de entrar na casa, o povo já estava famoso, minha gente. O Vinícius, que é aquela gay maravilhosa que entrou, é o mais novinho, eu acho, das pessoas da casa. Não tenho certeza, mas eu acho que deve ser a Jade. Mas ele é bem novinho, ele é formado em Direito. E ele é muito carismático, autêntico e tal. E ele já estava com 2,5 milhões de seguidores antes mesmo de entrar na casa. Misericórdia. E isso é um problema, né, gente? Porque acaba que, mesmo a pessoa sendo muito carismática, muito legal, mesmo antes de entrar na casa, ele já tinha tantos seguidores assim. Quando você tem uma subida muito grande, minha filha, e qualquer erro que ele tome ali dentro da casa, qualquer palavra, nem que seja uma palavra dita de forma, às vezes nem seja de maldade, mas que seja de forma que agrida outra pessoa, porque a gente é um ser humano e a gente erra. E da mesma forma que a pessoa conseguiu tantos seguidores tão rápido, ela pode perder. Então é um pouco complicado, né? Então é por isso que é indicado, gente, não endeuse ninguém, não crie expectativas demasiadas sobre ninguém que tá ali na casa, porque as pessoas vão errar como a gente erra na nossa vida. Só que não tem 300 câmeras nos seguindo 24 horas, entendeu? E o olho de um Brasil inteiro, 200 milhões de pessoas te julgando. Então é complicado, né, menina? Ainda na segunda, falando de Nayara, teve aquele BO da Marília Mendonça, saudosa, incrível, maravilhosa Marília Mendonça, que gravou uma música com a Nayara Azevedo há 2 anos atrás, e só agora a Nayara foi lá, postou a música, né, gravou, fez tipo um clipe assim da música, que não tinha saído ainda a música. E a família da Marília não gostou nada dela ter feito uma versão nova, né, dessa música e ter lançado justo agora que ela entrou no Big Brother. Não passou muito bem, né? O irmão da Marília não gostou nada, porque ele se sentiu ofendido, como se estivessem usando a imagem da irmã dele para se promover. Babado. Na terça-feira, ali na madrugada de segunda para terça, Nayara, que estava sendo o entretenimento da semana no Big Brother, falou que ela não entrou no Big Brother pelo prêmio. Ela entrou para as pessoas conhecerem o coraçãozinho dela e quem ela realmente é, gente. Conta outra, né, minha filha? Já na terça-feira, a Anitta já estava apaixonada por Rodrigo, que é um gato, mas só dá bola fora, já que a menina só sabe falar de jogo, é irritante, misericórdia, só dá bola fora aquele cara. Mas enfim, a Anitta mostrou que estava interessada no Rodrigo, na terça-feira falou que
falou que se ele ganhasse o anjo, que ela já queria entrar lá e mandar mensagem para ele no anjo. Começou a seguir o rapaz e, gente, complicado, né? Já parou de seguir, já deixou de seguir, porque é só close errada, é só close errada. Outra coisa que aconteceu na terça-feira que não foi nada legal foi a Natália tentando justificar a escravidão e o uso da mão de obra negra como escravos, né, gente? Não foi nada legal, uma falta de informação. E é claro, gente, é muito difícil porque essas informações erradas, essas fake news são propagadas ano após ano. E agora que a gente está começando a discutir realmente e colocar limites e falar o que a gente acha, o que pensa, o que é certo, o que é... Mas é uma falta de informação imensa. Falando que a escravidão ocorria porque os negros eram mais fortes. Gente, não é porque os negros eram mais fortes, tá bom? É porque era um negócio lucrativo para a coroa, para as pessoas, para os senhores de engenho, para os senhores de escravos. Não é porque os índios eram mais fracos que os negros, eram porque era um negócio e muito lucrativo. É por isso, gente, todo mundo ali tá para aprender. Às vezes você fala uma coisa dessa e só que não tem milhões de pessoas te assistindo, entendeu? Mas espero que realmente ela depois, quando sair, entenda que o que ela falou não procede e aprenda, entendeu? Porque o importante é aprender. E na terça-feira, a Nayara começou a cozinhar para a casa inteira, minha filha. Ela fez comida a semana inteira pro povo. O povo ficou de olho falando que ela queria cozinhar para poder limpar a barra dela, para poder não ganhar votos, entendeu? Porque ela estava sendo uma pessoa muito chata no começo, as pessoas estavam com rancinho, só que ela falou que não, que para ela cozinhar é um ato de amor, e ela estava servindo o alimento e para ela era um ato de amor, por isso ela cozinhou para a casa inteira, mas ela virou a Masterchef da casa, cozinhou para a casa inteira, Nayara. A terça-feira também teve prova de imunidade só dos pipocas, porque, como eu tinha falado antes, o camarote não estava completo por conta do Covid da Jade, do Arthur e da Lin, que eles só entraram posteriormente, aí fizeram a prova dos pipocas. Assim, a prova de imunidade da terça-feira foi uma prova de resistência, que foi terminar na quarta-feira, a parte da tarde. Acho que durou até meio-dia a prova, durou 12 horas. Quem ganhou foi a Bárbara e a... Qual que é o nome da menina, gente? Da médica. Foi a Bárbara e a médica, Laís. Foi a Bárbara e a médica, que é a Laís, ganharam a prova de imunidade. Era uma prova da Americanas, que eles tinham que segurar uns blocos quadrados e ficar com aquele bloco assim com a mãozinha desse jeito, menina. E não podia encostar nos outros blocos, não. E aí o povo foi saindo, as primeiras que saíram foi a Eslovênia e a Gessilene, que entraram numa briga, menina. Misericórdia, com aqueles blocos delas lá, que parece que Eslovênia não estava ajudando Gessilene. Gessilene ficou puta, né? Enfim, no final das contas ficaram o Luciano e o Barão da Piscadinha. O Luciano que quer ser a Beyoncé, né? Que quer ter a notoriedade da Beyoncé. E o Barão da Piscadinha, que é o Lucas, que ficaram no final junto com a Bárbara e com a Laís. E no final das contas elas ganharam porque uma é coach e ela ficou motivação na amiga que estava querendo desistir. No final elas ganharam 12 horas de prova. Aí, por conta daquela cozinhação da Nayara, o povo já estava mudando de conceito, porque muita gente estava querendo votar nela. E aí todo mundo estava mudando de conceito, porque achou ela uma pessoa muito, muito forte, e depois eles já estavam mudando de conceito sobre ela na terça-feira, porque ela estava cozinhando para todo mundo, sendo uma mãezona lá para eles. E aí já todo mundo já derreteu com ela. Gente, teve um meme do Luciano querer ser a Beyoncé, porque ele falou, eu falei que o Luciano ficou no final na prova, né? Ele falou, o Luciano, gente, ele falou que ele queria ter a fama da Beyoncé, que ele quer ir no McDonald's, e quando ele chegar no McDonald's, ele quer chegar no McDonald's e não conseguir pedir um lanche no McDonald's, de tão famoso que ele quer ser. Complicado, né? O Pedro Scooby falou com ele assim que a fama tem que ser uma consequência e não um objetivo a se almejar. Fica aí o questionamento, né, amorzinha? Na terça-feira ainda rolou um bafafá, porque Nayara começou a falar de Marília e
da participação das duas lá no feat. E aqui deixou a família mais indignada. Depois a família soltou um comunicado falando que iam respeitar a decisão da Marília de não ter soltado o feat com ela e que queriam fazer o que fosse a vontade da Marília no final das contas, o que eu achei muito correto da parte da família. E parece que agora eles liberaram a versão antiga para Nayara soltar. O que aconteceu na quarta-feira foi que o povo descobriu que Maria, que eu estou gostando muito de Maria, maravilhosa, falas muito pertinentes e ela fala tudo na cara, o que eu gostei bastante. Maria falou, quando estava cantando lá, soltando o vozeirão, o gogó dela, e o povo descobriu que ela é cantora do Poesia Acústica, que se você não conhece, minha filha, conheça, que é maravilhoso. Ela já participou de 2 edições do Poesia Acústica e com uma voz maravilhosa, e o povo ficou lá embasbacado com o talento dela. Na quarta-feira não rolou muito mais coisa, porque o povo estava muito cansado da prova, então não rendeu muita coisa. Já vamos pular para quinta-feira. Quinta-feira entraram às 13 horas da tarde, entraram os 3 participantes, que foram a Jade, o Arthur Aguiar, o Arthur Achifrar, o Arthur Aguiar, e também entrou a Linda Quebrada. Os 3 entraram na... Com licença, senhora. Os 3 entraram na quinta-feira, às 13 horas, na parte da tarde, e foi aquele burburinho. Quinta-feira, basicamente, eles entraram, o povo ficou eufórico, entraram os 3 últimos participantes. Teve gente que não gostou, porque são mais 3 pessoas para jogar fora ali, para chegar no prêmio final. E também teve na quinta-feira, menino, o Vinícius falando que se ele ganhar, o Vinícius é gay maravilhoso, ele falou assim que se ele ganhar, ele vai comprar um laptop da Xuxa. Um laptop da Xuxa pra ele. Aquele laptop da Xuxa que a gente brincava quando era criança, que eu queria ter também um laptop da Xuxa. Gente, meu laptop da Xuxa hoje é R$200. Não precisa forçar, não, amor. Junta um pouquinho que você consegue comprar o laptop da Xuxa. Já tá com 2,3 milhões. Uma publi você compra o laptop da Xuxa, tá, neném? Ainda teve Rodrigo, Eslovênia, cavunchando. Um é fofoqueira, ela já tinha falado que ela era muito fofoqueira, a Eslovênia. Ela falou, eu sou fofoqueira mesmo. Eslovênia foi lá, fofocou, ia de um lado pro outro perguntando quem que você vai votar, quem que você vai votar. E o rei disso, gente, que quer saber porque quer saber o voto dos outros, é o Rodrigo, gente. Acaba que fica, com licença, querido, acaba que fica inconveniente, porque toda hora o Rodrigo só sabe falar de... Quem que você vai votar? O jogo. O cara só sabe falar de jogo e acaba que ficando muito chato. E chato. E muito chato. Entendeu? E aí os dois estavam lá conchavando, ai, não vamos votar nos pipoca, todo mundo vai votar só nos camarotes, porque pipoca tem que proteger pipoca. E aí teve uma que foi maravilhosa, que foi, aí a Maria falou assim, ô Rodrigo, para de ficar falando só de jogo, porque enche o saco. E ela falou na cara dele, por isso que eu gosto da Maria, porque ela fala na cara. Ela deu uma na Natália, deu uma no Rodrigo, e ela fala tudo na cara deles. Falou assim, meu filho, falou com ele, as pessoas não aguentam ficar ouvindo você falando só de jogo, Rodrigo. Larga dessa só de jogo, meu filho, bola pra frente, para de falar só de jogo, que ninguém aguenta mais ouvir você falando só de jogo. E ela falou na cara dele de uma forma bem educada. A Maria, maravilhosa rainha, que já está no meu pódio, falou também que ela ficava recebendo umas ligações de São Paulo e ela não queria atender essas ligações de São Paulo, ficava desligando. Aí o dia que ela atendeu, ela falou assim, vai pra cara do caralho. Xingou a menina, xingou. E quem que era, minha filha? Era a produção do Big Brother, chamando ela pra ir pro Big Brother. Então, às vezes, essa ligação que você acha que é de presídio, amor, pode ser do Big Brother, então atenda. Aí teve uma maravilhosa que o Douglas Silva deu na Eslovênia, que eu amei, maravilhosa. Que ela falou com ele assim, ai gente, a gente só vai votar, a gente não vai votar nos pipoca, porque os pipoca tem muito pra mostrar pro público. Esse lero-lero que eles falam, que eles têm muito pra mostrar, que eu vim aqui pra mostrar quem eu sou. Para, minha filha, fala a realidade que você quer seguidores no Instagram, tá bom? Aí ela falou que eles precisam ser conhecidos porque os camarotes já são conhecidos, então eles vão se proteger. Aí o Douglas falou uma coisa muito certa, falou assim, não é só porque eu sou camarote, que eu sou conhecido por uma parte da população, que eu não tenho que mostrar quem eu sou aqui, de mostrar a minha personalidade. Então não quer dizer só porque a pessoa que é camarote
que ela não tenha direito de estar ali e mostrar quem ela é e chegar na final e ganhar o prêmio, porque não é sobre ser pobre ou ser rico, é realmente quem as pessoas gostam e quem gera entretenimento, né, minha filha? Quinta-feira ainda teve Nayara, que estava bem chata. Nossa, ela ficou colocando o dedo na cara do Abravanel, que ele perdeu a paciência com ela e falou com ela assim: ô minha filha, vamos dar uma acalmada, amor? Eu tô falando, deixa eu falar, deixa eu terminar o meu raciocínio. E aí, gente, na quinta-feira teve a apresentação, aquela clássica apresentação que as pessoas falam lá, falou: oi, meu nome, aquela apresentação de entrevista de emprego. Olá, meu nome é Brenda, eu vim de uma família muito humilde, eu vim da roça, bebê. E aí o povo começou a se apresentar, né? Já tava todo mundo lá, as pessoas foram se apresentar e Nayara lá de novamente, interrompendo os outros falar, gente, não é legal, interrompendo o Vini falar. Quando a pessoa tá falando, gente, cala a boquinha e deixa ela falar. E aí o Thiago Abravanel foi lá e repreende ela de novo, falando: amiga sua louca, cadê a noção? Deixou em casa? E aí, nessas apresentações, as pessoas se apresentando, falando um pouco sobre as suas vidas, duas foram mais emocionantes ali, na minha opinião, no meu ver, que foi a da Linda Quebrada, que ela falou que ela não era nem homem, nem mulher, que ela era a Lin, e achei maravilhoso o discurso dela. Tá lá no Globoplay, para quem quiser assistir os discursos das pessoas. Além da prova para decidir quem seria o líder e o anjo, na sexta-feira também teve Luciano, que vulgo que quer ser a Beyoncé, que não quer pedir um lanche no McDonald's. Ele ficou reclamando muito, que ele tinha uma situação muito difícil. O muro das lamentações, né, minha filha? Ninguém aguenta, acaba enchendo o saco. Então, se um dia você for pro Big Brother, não seja o muro das lamentações, minha filha, que ninguém aguenta ouvir essa ladainha. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. E na sexta-feira também teve lá o chip de Paulo André com Jade Picão. Teve o chip dos dois, todo mundo falando: ai, você é casal lindo, maravilhoso, o casal mais bonito da história do Big Brother, blá, blá, blá. Outra coisa chata que teve na sexta-feira foi Rodrigo lá numa conversa, falando que conheceu um traveco lá, não sei do que, e começou a falar a palavra traveco, que é uma forma pejorativa de se falar de pessoas travestis, transexuais. Então, assim, não é legal. E aí ele começou a se justificar. A Maria falou que essa não era um termo legal dele falar. E aí ele começou a perguntar para os outros porque ele estava errado. E perguntou para o Douglas. O Douglas falou que só ia conversar com isso com ele fora da casa. E aí ele começou a pedir desculpas para a Lin e pediu desculpas, e foi aquele muro das lamentações e das desculpas. Gente, a gente já tá em 2022, né, amiga? A gente tem que saber que falar esse tipo de palavra não é legal, entendeu? Não é bacana, é pejorativo, entendeu? Então, assim, não dá mais tempo pra gente ficar errando nessas coisas. E não são pessoas assim que não têm conhecimento, são pessoas que têm muito conhecimento, tanto que essas atitudes não aconteceram só uma vez, aconteceram várias com outras pessoas tendo atitudes transfóbicas dentro da casa. Então, assim, gente, não tem tempo mais para errar. As pessoas normalizarem isso, porque isso é crime você cometer atos transfóbicos, homofóbicos, entendeu? Então, assim, não tem mais tempo para errar. A gente tem que tratar as pessoas com respeito, entendeu? Então, se você... ai, Brenda, eu não conheço, procure, pesquise, vai lá no Google, assista um vídeo aqui do YouTube de pessoas falando sobre o assunto, explicando, pessoas da comunidade, se informe, entendeu? Não deixe você entrar no Big Brother Brasil para você se informar, saber que a palavra traveco é uma palavra pejorativa que não deve ser falada, né, gente? Não colou, comigo não colou. No sábado a gente teve Rodrigo e Bárbara falando de jogo, porque Rodrigo só sabe falar de jogo, ele não tem outro repertório além de falar de jogo, entendeu? Aí eles estavam falando de jogo, ele estava tentando descolar da Bárbara de quem ela ia votar, e ela falou que ela ia votar na Natália, porque elas tiveram lá um desentendimento, não sei do qual, discutiram lá, ela falou que vai votar nela. Ainda, gente, no sábado rolou mais uma derrapada desse povo, porque uma pessoa que não tinha sido revelada durante todo o dia mandou uma mensagem lá no queridômetro para Lin, perguntando se ele estava solteiro. Se ele estava solteiro. E aí todo mundo ficou questionando, a Lin não ficou feliz, ela ficou muito mal, como ela, né? Então a Lin se identifica como ela, então as pessoas têm que tratar ela como ela. Ela tem escrito na cara dela, assim, ela
ela está escrito na cara dela, entendeu? Não tem como você errar muito. E aí a pessoa foi lá e escreveu, você está solteiro? E depois mandou de novo, você está solteiro? E um A, tipo, entre parênteses. Amor, não faça isso, bebê. Não faça isso. Não é só essa atitude pontual. A pessoa já viveu muitas situações dessa na vida dela. E nessa altura do campeonato, com várias pessoas ali que são estudadas. E quem é que foi que falou isso? Foi a Laís, a médica. Uma pessoa que é médica, uma pessoa que tem acesso a conhecimento, tem acesso à informação, entendeu? Então, assim, totalmente desnecessário. Espero que não tenha sido de coração, que ela não tenha feito isso de uma forma maldosa, mas a gente não tem tempo para errar mais. E aí, na festa à noite, teve outro episódio que eu ia chamar ela de Loislene. A Eslovênia, na festa à noite, chamou a Aline de amigo. Aí depois ela se corrige e fala, não, amiga, desculpa. Aí a Aline fala com ela assim, amiga, não tem como ficar mais errando, não tem condições. Porque já aconteceu, acho que umas 5 vezes só essa semana, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, a partir do momento que você tá num programa com visibilidade nacional, não quer dizer que as pessoas não vão errar, que elas não possam errar, mas tem coisas que são muito básicas, que realmente a gente não tem como ficar batendo na mesma tecla 1000 vezes, acaba que fica chato e é desconfortável para a pessoa que está passando por isso. Então, em vez de julgar e falar, ai, que mimimi, se coloque no lugar da pessoa, pense se você se identificasse como ela ou como ele, se você ia gostar dos outros toda hora errando, por exemplo, o seu nome, ou chamando de ele ou de ela, se você se identifica de outra forma. Acaba que enche o saco. Então, minha filha, para de falar que é mimimi e vamos melhorar, vamos estudar, vamos aprender para não cometer esse tipo de cagada. À noite entrou a festa e a festa foi com ele, a Loki, a louca abrilhantou a festa, a Loki abrilhantou a festa do BBB. E foi a festa lá do tema eletrônico, todo mundo lá se divertindo. Achei a festa bem morna, tá, gente? Tava assistindo no pay-per-view, achei o povo bem desanimado. Nossa, o elenco desanimado, misericórdia. É poucos ali que salva, viu, minha filha? Boninho falou que aquele ali seria o melhor elenco de todos os tempos. Ô, Boninho, vai ter que se esforçar, hein, amiga? Vai ter que se esforçar bastante. Todo mundo tava meio parado na festa, o povo tava comendo. Jade Picão ficou lá só comendo a noite inteira. Ficava lá com um copinho, bebericando o drink dela. E basicamente foi isso. Aí o povo ficou chipando ela com o PA, o Paulo André. Ai, vocês são um casal lindo, fiquem juntos, blá, 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 blá. Quem deu o nome na festa foi Natália e Maria, dançaram até o chão. Natália ficou muito louca. Acho que passou um pouco do ponto, né, amiga? Passou um pouco do ponto. Ela queria agarrar todo mundo, ela queria dar selinho em todo mundo. E o povo se esquivando, falou, não, amiga, não, tô de boa, tô bem, tô na paz. E ela continuou lá, minha filha, querendo selinho, querendo o beijinho do povo, querendo o beijinho do Rodrigo. Aí o Rodrigo falou, eu tenho uma pessoa lá fora que eu gosto muito, que eu gosto dela. Aí depois que ele falou que ia negar o beijo dela, aquela que falou que queria beijar ele, a Natália, aí ele fala assim, eu tenho uma pessoa que eu gosto lá fora, e deu só um selinho nela. Aí o que aconteceu? Corta, depois que ele fez isso com ela, corta a câmera, eu assisti ao vivo, gente, isso ontem. Cortou a câmera, quando cortou a câmera, tava ele lá em cima da Laís, falando, ai, Laís, a gente tem que se divertir, vamos lá pra fora se divertir. Em cima da Laís, né, gente? Olha pra você ver como estão as coisas. Depois a câmera cortou de novo, tava lá a Natália chorando com Maria, falando sobre a solidão e a solitude da mulher negra, que é uma realidade que todas nós, que somos pessoas pretas, passamos, e principalmente as mulheres pretas passam, que é a solidão, que falam uma mulher gostosa, maravilhosa. Eu já ouvi gente falando assim, ai, mulher preta, né, morena, né, o povo fala morena, morena quente, né, morena quente, eu tive que ouvir essa palhaçada. E é triste, né, gente, porque é um corpo que é muito sexualizado, é gostosa, curvilínea, mas só recebe a migalha, né, o amor de verdade. E ela fala disso, ela chora muito com a Maria lá, falando que ela queria ser amada da mesma forma que ela ama, mas ela não recebe isso, ela não quer ser vista só como uma mulher bonita, uma mulher gostosa, e ela fala isso. E pura realidade, minha filha, pura realidade.
Na festa também teve, ai meu Deus do céu, nessa parte me deu uma vergonha ali, que eu queria tampar minha cara dessa parte, minha filha, que foi Gessilane, a Jessi, teve a Jessi lá, indo atrás de Douglas, que falou com ela, Jessi, eu não quero conversar agora, e Jessi começou a chorar copiosamente, falando com ele, que ela não queria ser votada, que ela não queria sair na primeira semana, que ela queria agradar as pessoas, que ela tem esse problema de querer agradar os outros, e ela começou a falar, e falava, e ele já estava desconfortável, falou com ela, gente, vamos conversar amanhã, você tá alterada, eu também tô alterada, não vamos conversar hoje, vamos conversar amanhã. E ela continuou insistindo com ele, minha filha. Então, assim, qual que é a lição? Quando a pessoa fala depois, é depois, amor. E ela ficou chorando e fez aquele dramão. E foi muito desagradável. Ele também ficou bem desconcertado com a situação e depois até chorou, porque, gente, é muito desagradável isso, né? A pessoa fica lá pedindo voto, ai, não vota em mim, não vota em mim. É muito desagradável, gente. Você tá num jogo que é pra ser votado, não tem jeito, entendeu? Não tem muito pra onde fugir. E o povo continua insistindo, bem desagradável. E aí foi isso, gente. A festa basicamente rolou isso, o povo morto. Rodrigo tentou beijar a Bárbara lá. Tentou jogar um chavequinho na Bárbara e tentou jogar um chavequinho na Laís, depois se esquivou da Natália. Basicamente foi o que aconteceu, o povo dançou um pouco e foi isso que aconteceu na festa. Então, gente, aí a gente passou pro domingo. Foi que Eliezer estava dividindo um monstro com a Nayara Azevedo. Só que Nayara estava se ausentando muito lá na hora de dividir o palquinho lá, que eles tinham que ficar em pé e revezando. E aí teve acho que foi no sábado, ela saiu para ter atendimento médico, aí ele ficou muito mais tempo que ela e ele não gostou. E aí o pessoal falou, não, vamos chamar ela pra ela revezar com você. E aí ele falou, não precisa, que essa atitude, essa postura de revezar tinha que vir dela, eu não precisaria estar cobrando. Acho que também a cara da pessoa tinha que queimar, né? Tá vendo que a outra pessoa tá se esforçando muito mais. Deveria ter o simancol de falar assim, não, eu vou ir lá, pegar o lugar e também colaborar para outra pessoa descansar, né? Então teve esse bafafá aí do Eliezer que ele não gostou, ele percebeu e não ficou caladinho, não. Outra coisa que aconteceu foi a Nayara, na hora que ela tava lá no posto de monstro, questionando o Douglas Silva referente a negritude, porque qual que é a diferença de falar negro para preto, que ela queria aprender, mas gente, ali não é o Telecurso 2000, onde você aprende várias matérias, sabe? Então assim, acaba que fica chato para a pessoa preta ter que ficar se explicando o tempo inteiro, explicar por que acontece isso, por que não acontece aquilo, por que a flor é amarela, por que a flor é azul. Gente, isso é chato, isso é desagradável. Tanto que a Arthur Aguiar teve a noção, teve esse mancó e falou com ela que não é obrigação do Douglas explicar isso para ela, que ela deveria pesquisar sobre o assunto, aprender a partir das pessoas, da convivência dela. O que eu acho muito interessante, porque acaba que fica chato. Arthur Aguiar, que falou com muita educação com ela, foi muito assertivo e explicou para ela, falou assim, amiga, não é obrigação dele te explicar, entendeu? Busque conhecimento. Ela falou, mas eu estou aqui como uma esponja do mar, eu quero absorver todas as informações, coisas boas, mas assim, gente, não é obrigação das outras pessoas ser professor ali dentro do Big Brother, tá bom? E aí a gente já pula pro almoço do anjo, que teve a participação, que era o almoço do Rodrigo, que foi o anjo da semana. Teve a participação do Vini, da Laís e da Natália. Teve um almoço muito especial, teve a participação ali dos irmãos dele, eles falaram. Foi um almoço que foi patrocinado pela 99. E foi bem legal, achei bonitinho a forma que eles criaram ali, a dinâmica, teve estrogonofe, que delícia. Aí depois a gente já vai pular direto pro paredão, que é o que teve mais graça nessa noite. Aí antes de começar o paredão, o Tadeu foi muito assertivo e muito inteligente na fala dele. Porque ele começou a falar com o pessoal assim, e aí, pessoal, estão as meninas? Aí ele começou, elas estão bem? Quem é? Aí ele perguntou assim, quais de vocês no pronome feminino estão solteiras? Aí depois ele perguntou, quem aí está solteiro? E ele deu ênfase no O e no A, solteira e solteiro.
inteiro. Aí depois ele perguntou pra Aline, ô Aline, eu queria que você me falasse um pouco da sua tatuagem e por que você tatuou ela. E aí ele deixou bem claro, e eu acho que o mais legal não foi que ele fez um discurso, tipo, eu sou apresentador, sou muito inteligente e tal. Ele deixou que a Aline falasse, que a Aline expressasse o que ela estava sentindo, e o fato dela se incomodar das pessoas sempre chamar ela de... continuarem errando e chamando ela de ele. E aí ela explicou que ela fez a tatuagem para a mãe dela, porque no começo da transição dela, a mãe dela chamava ela ainda às vezes de ele. E aí ela falou, não mãe, eu vou tatuar na minha cara para ver se você para de me chamar de ele. E aí ela falou com um tom descontraído, explicou, por isso que ela tatuou o ela no rosto, e foi muito, muito boa essa parte, assim, eu acho que ele deu voz para ela se expressar e dizer o que ela realmente estava sentindo. Aí, as duas bonitas, né, que tinham feito essa atitude muito feia de continuar dizendo, tratando ela como ele, que foi a doutora Laís, e também a Eslovênia, que chamou ela de amigo na festa, que a gente conversou daqui há 3 minutos atrás, entendeu? Elas ficaram com a cara no chão, ficaram lá caladinha, mas teve outras atitudes de outras pessoas ali também que não foram legais. Por exemplo, Rodrigo ficou falando da palavra traveco, que a gente também já conversou antes. Todo mundo ficou com a cara no chão lá, com aquele sorriso cinza, falando, batendo falando parabéns. Mas ninguém, a menina não teve coragem lá de botar a cara no chão e falar assim, não, foi eu que mandei a mensagem, pediu desculpa, nada. Ficou quietinho, ó. E aí começou a dinâmica do paredão, que aí o pau quebrou, e é isso que eu tô querendo falar com vocês. Então, na dinâmica do paredão, em vez das pessoas votarem em uma pessoa lá na cabine, no confessionário, elas tinham que votar em 2 pessoas, só que ninguém sabia disso. Então, o que o Tadeu falou? Ele falou assim, gente, cada um vai votar, todo mundo caladinho, não quero conversa paralela, igual a professora da escola falou que não queria conversa paralela. Ele falou, não quero conversa paralela, vai todo mundo, quem votar vai pra cozinha direto, sem conversar, em silêncio. Vamos ver se o povo respeitou porcaria nenhuma que o povo tava conversando na cozinha. Enfim, aí o povo começou a votar e eu vou começar a falar aqui quem votou em quem, que isso aqui que a gente quer saber. Primeiro, ele falou do anjo, né? O anjo era autoimune, Rodrigo ia dar o anjo pro Eliezer. O Eliezer já tava doido para receber o colarzinho, já tava tirando o colar para entregar pro Eliezer. Caiu do cavalo porque o anjo é autoimune, então Rodrigo não poderia ser votado. Na indicação do Douglas, ele falou que ele não queria fazer isso na primeira semana, que era muito difícil porque ele não conhecia as pessoas direito para poder votar. Mas aí ele foi rapidinho e falou, indicou Nayara, e a Nayara, ela ficou meio chocada, mas não ficou tão chocada assim, e aí ela teve direito ao contragolpe. Nayara Azevedo puxou o Luciano vulgo Beyoncé, aquele que quer ter a fama da Beyoncé. Aí, chato também esse, minha filha, se ele sair pra mim, tanto faz. Começou com o Rodrigo. Aí o Rodrigo, ele falou, gosto muito, mas vou voltar, né? Eu gosto muito dos meus parça, mas eu vou votar no Pedro Scooby e no PA. No mesmos parças dele que ficaram lá no VIP com ele, entendeu? Então, assim, complicado, né, o Rodrigo? Votou no Pedro Scooby e votou no PA, tá? Falou que gosta muito, eu gosto muito, mas eu vou votar em você, vou dar na sua bundinha, mas eu te amo, tá bom? A Bárbara, ela votou na Natália e na Jessie, e depois quem foi na sequência foi a Laís. A Laís votou no Pedro Scooby e votou no Paulo André, tá? Ainda disse que é muito amiga. Eu sou muito amiga do PA, mas eu vou votar nele. Depois teve o Arthur, depois da Laís foi o Arthur. Aí o Arthur falou, não, eu vou votar na Natália, e depois ele falou que ia votar na Bruna. A Bruna foi votada de novo. Aí a Bruna foi depois do Arthur. A Bruna falou que ela ia votar no Lucas, da Piscadinha, o Barão da Piscadinha, e votou na Natália também. Natália tá recebendo votos de todo mundo, misericórdia. O Eliezer votou no Scooby-Doo e votou também na Natália, gente. Mais um voto pra Natália, coitada, não tá fácil pra ela. Enfim, Eslovênia, gente, Eslovênia foi assim uma incógnita pra mim, gente, porque falou que não ia votar em pipoca, que na primeira semana os pipocas tinham muito pra mostrar. Aí depois ela começou a falar que ela era sensitiva, que ela tava sentindo, que ela tinha que fazer isso. E o que a garota fez? A garota votou
Com o coração, porque ela disse que ela ia votar com o coração dela. Bacana, hein, Eslovênia? Votou na Jessi, na Gessilene, na Jessilane. Votou na Natália também. 2 pipocas. E ficou lá, ó, rotando pra fora que não ia votar em ninguém do pipoca. Ai, a falsidade, né, galera? Jade. A Jade falou que iria votar no Luciano por conta do negócio lá da Beyoncé, que ele fala que quer ser famoso a cada 5 segundos, só que o Luciano já estava votado, que a Nayara puxou ele no contragolpe, então não tinha como. Aí ela falou que teve uma conversa muito boa com ele, mas ela ia votar no Lucas Piscadinha. No final das contas, ela votou no Lucas Piscadinha, tá? E ela também votou no Vini. Então, a Jade votou no Lucas Piscadinha e no Vini. Jessi chegou, votou no Scooby, porque ela falou que ele não está com o mesmo ânimo das outras pessoas de querer estar ali no programa. E votou PA. Mais votos pro PA. A Alina votou no Lucas Piscadinha e votou também Jade tá tomando muito voto também, galera. O Lucas Piscadinha votou na Bruna e votou no Pedro, que é um dos parça dele lá. Aí o Luciano foi lá votar. Tava muito nervoso, né, e tal. Aí ele falou... Nossa, gente, o discurso dele foi maravilhoso, que ele falou assim: essa pessoa, ela não deixa as pessoas me ajudarem, me acolherem, porque eu acolho as pessoas. Só que essa pessoa não me deixa ser acolhido, entendeu? Quando eu faço alguma coisa errada, pra mim não ser acolhido da forma que eu acolho o ser humano. Tá bom, querido, conta outra. Aí o Luciano votou na Jade e votou na Natália também. Entendeu? Aí depois a gente já passa pra Maria. Maria chegou com o look dela todo verde neon. E aí ela votou na Jade, com dor no coração. É com dor no coração que eu voto em você. Depois votou na Natália também. Na Jade e na Natália. Aí a gente pulou pra Nayara. A Nayara tava o tempo inteiro querendo interromper o Tadeu, falando: Tadeu, deixa eu falar. E o Tadeu ignorou. Ela falou assim, não falou nada, na verdade. Ignorou ela por completo, não deixou ela falar no meio da votação, gente. E falou assim: eu vou votar no Lucas e vou votar na Jade. Votou no Lucas e na Jade Picon. Natália votou na Jade também e votou no Scooby. E ela ficou assim: ai, eu não sei o que eu voto, eu não sei o que eu voto. Só que eu gosto muito dele, eu não tenho em quem votar. Vou votar no Scooby. Votou no Scooby. PA, fala André. PA votou em Jessi, em Bruna. O Scooby parece que ele tava em outro espaço sideral. Falou: eu posso votar em mim mesmo? O Scooby, assim, desse jeito não tem como te ajudar, amigo. Você tem que se interessar pelo menos um pouquinho pelo jogo, amor. Aí o Scooby foi lá e votou na Jessi e votou no Eliezer. Entendeu? Votou nesses dois. Aí o Abravanel, chegou a vez do Abravanel. Abravanel chegou e votou no Lucas Piscadinha e votou também na Jade. Esse me chocou dele votar na Jade. Ai, não estou muito próximo, mas eu amo muito, eu adoro, mas vou votar em você. Votou na Jade, chumbo trocado não dói nem mesmo, eles não sabiam. Jade votou nele, ele votou na Jade. Votou na Jade e votou no Scooby também. Mais um. E aí acabou a votação, todo mundo saiu da cozinha, voltou para a sala e Tadeu revelou que era um empate triplo. A cara do povo fez: oh! Empate triplo, triplo não, né? Triplo. Teve um empate triplo entre Jade, entre Natália e entre Scooby, cada um com 7 votos. Meu Deus, foi muito votos. Entendeu? Cada um deles levaram 7 votos da casa. Jade, Natália e Scooby. Aí o Douglas nem pestaneou. Na hora que ele falou assim, olha, ele ficou entre Natália, Jade e Pedro. Quem que você vai tirar ali, ó, da votação pra ir pro paredão? Na hora ele falou, Pedro, e largou as mulheres lá. Mas é o parça dele, amigo dele de verdade. E um dos únicos amigos do Douglas ali que eu acho que é de verdade. O resto é tudo lambeção de bumbum, porque ele virou líder, tá? Pois o Eliezer teve aquele sorteio lá pra saber quem é que votou. Eu tava doida, gente, pra sair a Eslovênia, pra alguém perguntar pra Eslovênia quem ela votou. Porque aí a cara dela ia cair no chão, porque ela votou em 2 pipocas. Mas a questão nem é votar na pipoca. A questão é que ela ficou arrotando que ela não ia votar em pipoca a semana inteira. E no final, o que ela fez? Votou na pipoca. Enfim, né, gente, a grande hipocrisia. Depois, o Eliezer
ele foi escolhido lá na bolinha, e aí o Tadeu falou com ele, você não vai precisar revelar o seu voto, mas você vai descobrir o voto de alguém. Aí ele foi e pediu o voto do Pedro, ele não queria se comprometer com mais ninguém, pediu o voto do Pedro, que não tá muito aí pro jogo. Aí o Pedro falou, eu votei. Quem que ele votou? Aí o Pedro falou assim, eu votei na Jessi, que ele lembra que ele votou na Gessilane, ele falou assim, eu votei na Gessilane e votei em você. E começou a rir, e votei em você, Eliezer. E fez assim. Aí foi muito engraçado, gente, espontâneo, né? Espontaneidade. Aí a gente já pula para a prova do bate-volta. Gente, essa prova eu fiquei com um nervoso, porque foi muito emocionante. Na prova do bate-volta, eles tinham que quebrar uns porquinhos, né? Aqueles porquinhos. E aí todo mundo zoando que a Jade nunca teve que quebrar um porquinho, né? O máximo porquinho que ela tinha na vida dela era um porquinho não, um cofre, mas é aqueles cofres de senha, não era porquinho não. Que você junta as moedinhas. Então, na prova do bate-volta, foi, como já tinha tirado o Scooby da jogada, foi Jade, Luciano e Natália. E aí, essa prova, como que consistia? Tinha vários porquinhos, e aí você tinha que ir martelando o porquinho. Se você pegasse uma moeda, tinha uma moeda dourada, uma moeda rosa e uma moeda azul, em cada fase. Se você pegasse as 3 moedas, você se safaria do paredão. Aí começou, né, a prova. Primeiro foi Jade, depois na sequência Luciano e depois Natália. Natália, tadinha, tava sem sorte nenhuma, coitada. Aí começou a quebrar os porquinhos. Jade já passou rapidinho. Ela escolheu o número lá, que era o número 1, 8 e 11. Ela escolheu rapidinho, já passou para a segunda fase e os outros 2 ficou lá na primeira. Aí depois a Jade na segunda fase, os números eram o 19, o 26 e o 27. Rapidinho também, não demorou muito. Ela já sensitiva ela, escolheu o número certo e já passou para a fase 3. A fase 3 foi a que mais demorou, gente. Eles foram nos últimos. Aí na fase 3, quando ela já estava na fase 3, o Luciano entrou na fase 3. E coitada da Natália, não tinha acertado quase nada ainda. Ela ainda estava na fase 1, depois ela passou para 2 e ela nem chegou à fase 3. Fase 3 eles foram escolhendo os números, o número certo era o 39. E aí toda hora, nossa, dava para sentir o nervosismo deles. Assim, eles estavam tremendo, dava para ver a cara deles de nervoso. Aí escolheu, aí ela escolhia, tipo, pertinho do 39 e não escolhia. Aí no final, tipo, nos últimos porquinhos, por isso, gente, ontem terminou 1h da manhã o Big Brother. Misericórdia. Aí chegou na fase 3, por último, Jade foi lá e apertou, pediu pra macetar o 39, apertou e conseguiu curso das pessoas. Primeiro Nayara chegou e falou: gente, eu comecei a pensar aqui e eu decidi que eu não vou interferir na decisão do povo, não vou interferir na decisão do público. Vocês decidem. Eu quero que vocês deixem. Eu quero que vocês deixem esses 2 seres humanos aqui, porque eles merecem, eles têm uma história linda. Ela não queria se comprometer, né, amor? Aí ela falou que ela não ia falar pro povo deixar ela ficar na casa e tal, blá, 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 blá. E aí já passou pro discurso do Luciano. Aí o Luciano falou que ele queria muito, que era o sonho dele desde os 6 anos e blá, 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 blá. E depois a gente passou pra Natália. O discurso da Natália ali foi o que chegou mais próximo ali do meu coração, que eu fiquei assim, ó, tadinha. A pessoa começa a chorar, eu já fico... Mas ela chorou bastante no discurso dela, falou que demorou muito para ela conseguir chegar e entrar dentro da casa, que era um dos sonhos dela, que ela queria ir mais pra frente no jogo. E aí ela chorou bastante e acabou. Aí depois, eu ia falar de Thiago, aí depois Tadeu despediu deles, e aí, minha filha, eu já pulei pro pay-per-view 1h da manhã, porque a Nanacita, vulgo Nayara Azevedo, começou a falar: gente, não saiam da sala, eu quero falar. E aí ela começou a falar, gente, ela não parava de falar. Ela não parava de falar, literalmente. Ela levantou, ficou na frente deles e começou a falar: gente, eu vim aqui mas eu acho que eu não estou preparada para estar aqui. E aí ela fez não sei se foi VT, gente, não sei se foi de coração, mas eu estava conversando com Deus na hora do bate-volta, que se a Jade voltasse do bate-volta, eu ia falar para não votarem nos meninos. E começou a falar, disse que não estava aguentando mais a casa, disse que queria sair.
ameaçou sair, que ia arrumar as coisas dela pra sair de madrugada. Mas no final das contas tá todo mundo lá, gente. Outra pessoa também que falou que ia sair, que não tava aguentando, era a Maria. Maria que eu gosto, gosto da Maria. Mas assim, eu acho assim, gente, quando você aceita ir pra um programa desse, você já assistiu o programa, você já entende o esquema, você já sabe que vai ser uma pressão psicológica gigante. É claro que você prevê uma coisa e você viver ela, são coisas muito diferentes, né, gente? Porque é muito fácil a gente falar, mas a vivência é muito mais difícil, muito mais complicada. Mesmo assim, eu acho complicado e muito ruim as pessoas ficarem querendo desistir, assim, no meio do jogo. Não, o jogo meio não, nem começou. Tem uma semana o povo já tá querendo desistir. Mas no final das contas ninguém desistiu, tá, gente? Passou a noite lá, uns chorando, os outros discutindo coisa de voto, blá, blá, blá. Gente, uma coisa que aconteceu de madrugada foi que o Thiago Bravanel, ele falou assim que esse seria o que ele queria. Hoje, segunda-feira, tem o jogo da discórdia, né, amor? Aí ele falou, não, esse BBB ele tem que ser o BBB do amor, o BBB da autoaceitação. Ninguém quer BBB da autoaceitação não, meu amigo. Erro, Boninho, se esforça, Boninho, coloca alguém interessante nesse programa, coloca alguém que fala as coisas na cara, entendeu? Coloca a MC Carol, que fala as coisas na cara. Coloca uma Gretchen, coloca aquele menino que ganhou a Fazenda agora, gente, o Rico, que ele ia falar na cara, falou assim, eu não vou ficar esperando aqui, ó, Nayara, você falar uma hora, o povo já tava, gente, o povo tava com uma cara, eles já estavam assim, quase revirando os olhos, de saco cheio. E foi isso, gente. O vídeo já tá imenso, longo, gigante. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que rolou na semana, a maioria das coisas que rolaram na semana no Big Brother, eu tentei trazer pra vocês a primeira semana de convívio dos brothers. E é isso. Até o próximo vídeo. Semana que vem tem vídeo de Big Brother. Na segunda-feira também. Toda segunda vai ter. Então não se esquece de se inscrever nesse canal. Deixa o seu like, o seu joinha e comenta aqui se você está acompanhando como eu, Big Brother Brasil 2022, todas alienadas. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Mas ela falou que dói. Dói quando teu marido te trai. Isso dói. Agora um voto, ai, menos, né? Menos. Ai, ai.